hoje é semente do amanhã, para não ter medo que esse tempo vai passar. Oi, gente, sou Dani Campelo, estamos falando de educação biocêntrica, a pedagogia do encontro. Vocês já viram os outros vídeos que tem aqui nesse canal? Já se cadastrou, já curtiu, já deixou seu comentário? Aproveita, faça isso, divulga para os amigos, porque hoje nós vamos falar de um assunto muito bacana: educação biocêntrica e educação. Como se dá a educação biocêntrica nos espaços educacionais propriamente ditos, né? Quando a gente fala de educação, a gente fala de educação em todos os níveis. Às vezes a gente tem a ideia de pensar que a educação só se dá na escola. Necessariamente não, né? A gente já falou já de educação biocêntrica na saúde, de como surgiu a educação biocêntrica, da educação biocêntrica nos espaços comunitários, enfim. Mas hoje nós vamos falar de educação biocêntrica nos espaços escolares, nos espaços educacionais. Para isso, convidei uma pessoa incrível, de linda, de generosa e de muitas vivências na educação. O professor Leonan Gomes. O professor Leonan, a sua primeira formação em filosofia e teologia, e depois ele faz letras na precursora para antes da UES. Olha aí. Como era o nome, professor, da faculdade? Faculdade de Filosofia do Ceará. Professor, muito obrigado por ter vindo, aceito esse convite para dialogar com a gente, falar um pouco da sua experiência nos diversos espaços de educação que o senhor atuou. E, para começar, eu queria lhe perguntar como o senhor conheceu, como o senhor ouviu falar da educação biocêntrica. Na realidade, ouvir falar da educação biocêntrica é uma coisa muito recente para mim. As ações que se vinculam, de fato, à educação biocêntrica, a gente já desenvolve há algum tempo, só não sabia que era este o nome, né, que foi batizado pela Ruth, mas a forma de agir pedagogicamente nos lugares onde a gente trabalhou, o enfoque era esse, de valorização da pessoa, da participação, da vida, do envolvimento com as outras pessoas, os aspectos afetivos, emocionais. Isso tudo a gente começou a trabalhar a partir de um certo tempo, mas só muito recentemente eu vim conhecer com esse nome, educação biocêntrica, né? Porque na realidade, eu trabalho com educação, o meu primeiro trabalho na vida foi com educação de jovens e adultos, no MEB, Movimento de Educação de Base. E aí era uma educação quase informal, era uma coisa assim, para os dias de hoje, talvez as pessoas até se espantem. A gente fazia o trabalho de alfabetização de adultos pelo rádio, uma coisa rara, né? Porque hoje você já tem dificuldade de alfabetizar pessoalmente, imagina você fazer isso pelo rádio. Mas nós fazíamos isso com resultados extraordinários. Frequentemente, a gente estava aferindo o efeito das nossas ações diretamente junto às comunidades. Nós tínhamos no MEB duas equipes que se completavam. Uma equipe de produção e apresentação de programas e outra equipe, à época chamada de supervisão, que fazia o acompanhamento pedagógico junto às zonas rurais, onde a gente chegava através do som do rádio. Essa experiência foi baseada num trabalho realizado em Sutatenza, na Colômbia, que por causa da pouca quantidade de professores capazes de estar presentes na zona rural, o rádio foi descoberto como esse grande instrumento. Então a gente preparava algumas lideranças de cada comunidade e essas lideranças disseminavam a ideia da alfabetização e elas mesmas articulavam o local onde as aulas funcionavam e o professor principal era o rádio. Cada núcleo tinha um rádio, chamado à época de onda cativa, ele só pegava aquela emissora, ligada à diocese. Cada diocese tinha um núcleo do MEB, Movimento de Educação de Base. Então, aqui no Ceará, tinha em Fortaleza, aqui na Arquidiocese, que tinha a Rádio Assunção.
No Crato tinha a Rádio Educadora do Cariri, em Sobral tinha a Rádio Educadora de Sobral, em Limoeiro a Rádio Educadora de Limoeiro, em Crateús a Rádio Educadora de Crateús, que tinha essa finalidade de levar às populações mais carentes a oportunidade de aprender a ler e escrever, que era e continua sendo um das demonstrações mais explícitas da desigualdade social, que é o analfabetismo, né? Então, foi uma primeira experiência com a educação informal. Mas mesmo lá, a gente usava de uma metodologia que dava ênfase à participação, sabe? Havia uma relação estreita entre o articulador local e a comunidade. Havia uma relação muito estreita entre nós, que fazíamos os programas no rádio, e as pessoas que nos escutavam na comunidade. A gente tinha um jeito de criar laços, mesmo à distância, né? A gente falar no nome da pessoa que estava lá na comunidade e tal, da dona fulana e tal, isso gerava uma relação afetiva interessante, boa, e gerava retorno, né? É quando o senhor fala de relação afetiva, da relação com a comunidade, do vínculo. A educação de jovens e adultos, ela tem uma história que se mistura com a história de Paulo Freire. E Paulo Freire nos traz, e é o criador do Círculo de Cultura. E eu queria que o senhor falasse um pouco de como é essa educação que se deu nos anos 60, nos anos 70, e como era isso naquela época, como era que as pessoas da comunidade recebiam as pequenas oportunidades de fazer círculo, como era esse vínculo? Na realidade, a primeira influência que a gente teve foi diretamente do próprio Paulo Freire, porque eu estudava no seminário de Olinda, em Pernambuco, e o Paulo Freire era um dos frequentadores lá do seminário, não como estudante, nem como seminarista, mas como uma pessoa que estava sempre lá à disposição para ajudar ou complementar o nosso trabalho de aprendizagem. Então, no Seminário Regional do Nordeste, esse de Olinda, era um ponto assim de encontro de estudantes de vários pontos aqui do Norte e do Nordeste, e até de estados do Sul. Então, lá no seminário tinham os melhores professores, e na época já foi de uma abertura maior por conta do Concílio Vaticano II, a igreja começou a se abrir. Então, nós tínhamos professores leigos que davam aula lá no seminário. Por exemplo, eu fui aluno do professor Ariano Suassuna, e ele dava aula de estética no curso de filosofia. Eu morria. Pois é, eram aulas encantadoras. Então, Paulo Freire, junto com o Vanmiré Chacon, com outros ilustres professores lá, Hermilo Borba Filho, que foi a pessoa mais importante no teatro de Pernambuco, no Teatro Popular do Nordeste. Então, havia uma ligação estreita do seminário com essas personalidades. Então, Paulo Freire criou no Recife o Centro de Cultura Popular. E era a partir de lá que começou o programa de alfabetização de jovens e adultos. Então, e Paulo Freire tem uma frase, muitas, né? Ele tem vários livros, mas uma das que me chama muita atenção, que ele diz que a leitura do mundo precede a leitura da palavra, né? Então, a pessoa, antes de saber ler e escrever, ela conhece o mundo, sabe distinguir muitas coisas, e aquilo é uma forma de ler o mundo, né? E outra coisa que ele diz, que não há conhecimento maior ou conhecimento menor, há conhecimentos diferentes, né? Saberes diferentes. Então, a gente, a partir dessas concepções, a gente começou a trabalhar de uma forma diferente, valorizando as pessoas, né? Valorizando a participação, valorizando o diálogo, que é o foco principal do Paulo Freire, que o inspirou a criar os círculos de cultura. E uma das coisas interessantes que ele comentava era assim, que observava que as pessoas viam nas ruas, nos becos, nas veredas, animados, conversando para a sala de aula, conversava de uma coisa, conversava de outra, e quando chegava na sala de aula era aquele silêncio, né? Quase sepulcral. Então, por que as pessoas falavam na rua, nas calçadas, antes de entrar na escola, e quando chegavam na escola, emudeciam, né? Então, foi a partir daí ele começou a ver que era preciso ouvir as pessoas do que elas sabiam. E que a educação tinha que começar pelo que as pessoas sabem.
Os livros de alfabetização, inclusive é um dos casos que Paulo Freire cita. A gente era obrigado a alfabetizar a partir de frases assim: Eva viu a uva. E o alfabetizando não conhecia nenhuma Eva e nunca tinha visto uma uva. E mesmo assim a gente era levado a alfabetizar por aí, por esse caminho, né? Então, a partir daí, ele começou a introduzir a questão da palavra geradora como fonte de discussão e geradora de debate e geradora de conscientização. Isso foi que fundamentou muito o método de Paulo Freire. E em 1963, 62, ele realizou a primeira experiência de alfabetização em Angicos, no Rio Grande do Norte, onde ele alfabetizou 800 cortadores de cana em 40 horas de aula. Deu um resultado tão importante que o próprio presidente da República, na época, João Goulart, veio a Angicos para assistir à última aula, para entregar os certificados, e lá ele convidou Paulo Freire para fazer um plano nacional de alfabetização. Falar da história de Paulo Freire, falar da mudança da educação ao longo dos anos, falar do mundo de hoje, da educação de hoje, com tantos desafios. Na sua experiência, professor Luna, nos diversos espaços de educação que o senhor atuou, com muita história para contar, com muitas diversidades vencidas, sendo aí precursor de muitos momentos, não só no Ceará, em outros estados. Como o senhor vê a metodologia que convida à afetividade no processo educacional da humanidade moderna nos tempos de hoje? O título da minha dissertação de mestrado é que em educação, sem participação, não há mudança, né? Isso, participação em todos os sentidos, no âmbito da grande comunidade, da cidade ou do município, no âmbito da escola e especificamente na sala de aula, né? Então, se você criar um ambiente de integração, de participação, de convivência, de afetividade, não tem por que não ter aprendizado, né? Eu tive em 89, como secretário de Educação no município de Croatá, uma experiência extraordinária com a cartilha da Ana e do Zé, da professora Luísa Teodoro. Lá, as crianças passavam 5 anos com a mesma cartilha e não aprendiam nada. Como eu conhecia a cartilha, a autora da cartilha e o método, a gente procurou dar um tipo de formação diferente para os professores. Nós contratamos 2 professoras que foram lá dar uma formação para os professores. E, por incrível que pareça, os mesmos professores, a mesma cartilha, os mesmos alunos passaram a aprender a ler e escrever com 6 meses. Qual foi a diferença? A relação na sala de aula, a relação professor e aluno. É fundamental a gente sentir que todos são iguais na sala de aula, que a palavra ela está aberta a todos, que o professor está em condições para todos, e não só para aqueles que se sentam à frente. E a gente teve um resultado extraordinário. Agora, mais recentemente, na universidade, onde eu era pró-reitor, na UVA, eu via as aulas tão monótonas, cansativas. Vinha alunos de 28, 30 municípios da região para Sobral, todo santo dia. Saía dos seus municípios às 5 horas para voltar 10, 11 horas da noite, e chegar lá 2 horas da manhã, meia-noite e tal, para no dia seguinte recomeçar a atividade de trabalho. E aí eu vi aquela aula monótona, eu me prontifiquei a ir dar uma aula lá. E fui dar aula no curso de letras, que é a minha área. E peguei uma disciplina que ninguém nem dava muito valor, que era literatura cearense. E começamos a desenvolver uma atividade de valorização da participação do aluno, ouvindo o aluno, coletando as experiências que eles tinham, passando para eles uma atividade simples, que foi que eles vissem quem era que produzia alguma coisa nas suas comunidades. Eles descobriram e se surpreenderam com a pesquisa que fizeram, né? E o sucesso foi tão interessante que a maioria desses alunos que passou por essas experiências está fazendo sucesso hoje nos seus municípios, valorizando as pessoas do próprio município, descobrindo a cultura do município. É isso que está num capítulo que a gente colocou aí no livro, Professor com Prazer, relatando essa experiência com essa disciplina, literatura cearense. Então, hoje eu continuo
dando aula, estou aposentado da universidade, mas continuo dando aula exatamente para experimentar, sobretudo com alunos de pedagogia, com alunos de pós-graduação nessas áreas de licenciatura, para que eles vejam e experimentem que dá certo. Agora, o professor não vai fazer milagre, e se a gente der para ele um receituário, diz, vocês façam assim, 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 o professor não aprendeu, não exercitou. Então, eu faço até um pequeno exercício na sala de aula. Eu peço para o pessoal se levantar. Levante o braço aqui quem sabe nadar. Aí alguns levantam o braço. Agora levanta o braço quem sabe andar de bicicleta. Outros levantam. Quem sabe dirigir carro, quem sabe dirigir moto. Aí eu pergunto, vocês aprenderam só lendo o manual? Ou com alguém fazendo uma explicação? Não, a gente aprendeu a nadar bebendo água, né? Até com ameaça de se afogar. Outro que aprendeu a andar de bicicleta caindo da bicicleta ou caindo da moto, ou aprendeu a dirigir o carro assim com... Aprendeu a fazer fazendo, né? Exatamente. Então, na sala de aula, sobretudo para a licenciatura, é fundamental que o professor aprenda, exercite, treine para poder acreditar que é possível fazer. Né? Esse livro, Professor com Prazer, do Leonan Gomes, essa pessoa que linda. Inclusive, aqui no prefácio, a gente estava aqui folheando. Eu vou ler esse prefácio, onde ele diz assim, o propósito. O propósito é que um professor de qualquer nível, em qualquer lugar, possa entender esse texto, adaptá-lo à sua realidade, obter bons resultados, descobrir o prazer no seu trabalho diário, da vivência e da convivência em sala de aula. Gente, esse livro é incrível. É um livro de muito movimento, de muita vivência, de uma leitura de muita fluidez, muito simples, onde ele convida ao diálogo, à reflexão, à vivência nos diversos grupos onde você atue, com criança, com salas de pós-graduação, com salas de graduação, ensino médio, enfim. Para ser professor com prazer não tem idade. E é isso que a educação biocêntrica propõe, que nós possamos valorizar o encontro com a vida, seja ele com que idade nós possamos lidar enquanto educadores. E eu quero aqui lhe agradecer, professor Leonan. Professor Leonan foi professor da Universidade Biocêntrica, dos cursos de educação biocêntrica. Ele é um ser biocêntrico por si só, com essa calma. E eu quero lhe agradecer todas as vezes que eu lhe encontro, é de profundo aprendizado. Muito obrigado pela honra de partilhar com a gente esse encontro. Espero que vocês tenham gostado. E eu quero que você se despeça, manda um abraço aí para o povo. Pois é, eu quero que tenha sido útil essa conversa, que ouse, que tenha coragem de experimentar, sair da roda, fazer diferente. Né? A roda que eu digo é aquela rotina. Infelizmente, hoje tem até no linguajar da escola que tem que ter uma rotina. Tem coisa mais chata do que rotina, né? Mas, no entanto, é divulgado pelos os diretores, tem que observar a rotina da sala de aula. E tem que fazer diferente, criar. A aula tem que ser diferente. Todo santo dia tem que ser uma aula diferente. Para que o aluno saia de lá todo dia. A nossa rotina é da criatividade, né, professor? A rotina é essa aí, de fazer diferente. Em uma palavra, professor Leonan, quem é você? Uma pessoa que acredita na vida. Professor Leonan e a família. A família é o esteio de tudo. Né? Professor Leonan e a educação biocêntrica. É o caminho. A educação biocêntrica é o caminho para o futuro. Aliás, é um princípio bíblico. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. É a educação biocêntrica. Né? Coisa linda, obrigada. Minha gente, um abraço para vocês, professor. Muito obrigada, viu?